Olá a todos, bem-vindos a mais uma resolução de questões do Física Resolvida. Essa é uma questão da Universidade Federal do Paraná, uma questão sobre dilatação térmica, mais precisamente dilatação linear, que diz o seguinte: um cientista está à procura de um material que tenha coeficiente de dilatação alto. O objetivo dele é produzir vigas desse material para utilizá-las como suporte para os telhados das casas. Assim, nos dias muito quentes, as vigas dilatar-se-iam bastante, elevando o telhado e permitindo uma certa circulação de ar pela casa, refrescando o ambiente. Nos dias frios, as vigas encolheriam e o telhado abaixaria, não permitindo a circulação de ar. Após algumas experiências, ele obteve um composto com o qual fez uma barra. Em seguida, o cientista mediu o comprimento L da barra em função da temperatura T e obteve o gráfico a seguir. Analisando o gráfico, é correto afirmar que o coeficiente de dilatação linear do material produzido pelo cientista vale... Bom, responder essa questão, embora o gráfico possa parecer bastante complicado, de fato é bem simples. A gente precisa, em primeiro momento, analisar o que está no gráfico. Que tipo de informação eu tenho disponível para mim no gráfico. Então vamos analisar o que o gráfico nos informa. Aqui eu tenho o comprimento quando a temperatura é 20 graus Celsius. E aqui eu tenho o comprimento quando a temperatura é 220 graus Celsius. Para esse intervalo de temperatura, esse aqui é o comprimento inicial e esse é o comprimento final. Essa é a temperatura inicial e essa é a temperatura final. Então, vou tirar esses dados do problema. Vou escrever aqui uma listinha. O comprimento inicial é de 2, unidade de medida, metro. 2 metros. O comprimento final para esse intervalo de temperaturas é 2,24 metros. O que mais eu tenho de informação? Tenho a temperatura inicial. Temperatura inicial, 20 graus Celsius. Para esse intervalo, 220 é a temperatura final. 220 graus Celsius. Ora, com essas informações aqui, eu já posso escrever a equação que descreve a dilatação de uma barra. É a dilatação linear. ΔL, ou seja, a variação do comprimento, é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Essa aqui é a equação que descreve o comprimento em função da temperatura. A variação de comprimento, mais precisamente, em função da temperatura. Então, vou colocar aqui os dados que eu tenho. Ora, o aumento de comprimento ele pode ser obtido analisando-se o gráfico também. Se vai de 2 até 2,24, o aumento é 0,24. 2,24 menos 2. Então, 0,24 metros. Isso é o que aumentou, ou seja, o ΔL. L0 é o comprimento inicial, lá do gráfico também, 2 metros. Vezes o coeficiente, que é o que o problema está pedindo. Ele quer o coeficiente de dilatação linear. Então, alfa, variação de temperatura de 20 para 220, a variação, o aumento de temperatura foi 200 graus Celsius. Olha, aqui a gente já sabe que tem metro dos dois lados, eu posso cortar, e eu fico com 0,24 igual a 400 alfa, e o grau Celsius
aqui. Bom, eu preciso isolar o alfa, então fica 0,24 sobre 400 graus Celsius. Isso é o alfa. Vou passar aqui para cima. Vou transformar isso aqui numa notação científica para ficar mais fácil de trabalhar. Nem vou transformar em notação científica, eu vou transformar numa potência de 10. 24 vezes 10 na menos 2. Para ser notação científica, tinha que ser 2,4, né? Tem que ser um número entre 1 e 10 maior que 1, ou igual a 1, e menor que 10. Mas 24 não é a notação científica, mas é uma potência de 10. Aqui, 4 vezes 10 na 2 graus Celsius, igual ao alfa. 24 dividido por 4 dá 6. 6 vezes 10, expoente de cima menos o expoente de baixo. Menos 2 dá menos 4. E 1 sobre graus Celsius. Isso é o alfa. Ora, 1 sobre graus Celsius é graus Celsius na menos 1. Então, alfa será de 6 vezes 10 na menos 4 graus Celsius na menos 1. E isso corresponde à letra E. Bom, espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês se inscrevam no canal clicando nesse link que aparece aqui em cima. Se vocês realmente gostaram do vídeo, eu peço por favor que cliquem aqui embaixo em gostei e compartilhem esse vídeo nas redes sociais para dar uma força aí para o canal. E até a próxima resolução do Física Resolvida. Ah, já ia esquecendo. Eu vou deixar um link no final desse vídeo para que vocês conheçam o projeto de grupos de estudo para vestibular e Enem do Física Resolvida aqui em Porto Alegre. Um grande abraço e tchau!